Olá, pessoal, boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Agora sim. Excelente. Então, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Há algum tempo eu já falo para vocês sobre esse tema. Em alguns momentos, né, de aulas anteriores, eu falei que estudaríamos alianças estratégicas, né, e que neste momento, né, vocês saberiam, né, os conceitos e as aplicações das alianças estratégicas, sejam elas de qualquer tipo. Né? Eu comentei com vocês em alguns momentos sobre fusão, incorporação, sobre joint venture, sobre cisão. Né? Então, este é o tema da nossa aula de hoje: alianças estratégicas. Um administrador, um gestor a nível estratégico, ou seja, aquele administrador que está na cúpula de uma grande organização, no nível estratégico de uma grande organização, ele precisa ter conhecimento acerca das alianças estratégicas. As alianças estratégicas, portanto, são uma excelente alternativa em diversas situações. Não é porque a empresa é grande que ela não pode fazer uma aliança estratégica. Não é porque a empresa é grande que ela não pode se tornar maior ainda. Né? As alianças estratégicas, elas têm um objetivo do ganha-ganha. Um objetivo de que sozinha a minha empresa consegue ir longe. Sozinha a empresa concorrente, ou até mesmo não concorrente, também consegue ir longe. Porém, juntas, elas vão muito mais longe. Então, a aliança estratégica visa unir capacidades, competências específicas dessas organizações para que elas consigam algo muito mais forte, muito além do que elas conseguiriam se estivessem sozinhas. As alianças estratégicas, portanto, existem na administração privada, e claro que é o tema da nossa aula de hoje, é o mais comum, mas também acontece na administração pública. Né? As entidades da administração pública, entes e entidades da administração pública, também, né, realizam alianças estratégicas, uma temática muito em voga no momento, né, de alguns anos para cá se tornou algo muito comum na administração pública, foi a parceria público-privada, as PPP. Né? Então, na administração pública também existe algo neste sentido. Portanto, é um tema de suma importância para qualquer administrador que vá assumir alguma função a nível estratégico. As alianças estratégicas, elas cabem apenas para as grandes organizações? Não, pequenas também podem se valer desta ferramenta. Existem alianças estratégicas nas quais uma empresa deixa de existir e outra incorpora todos os seus bens, direitos e obrigações. Existem alianças estratégicas nas quais as empresas se unem sem que haja mudança de propriedade. Existem alianças estratégicas na qual existe uma transferência de patrimônio parcial, apenas de parte. Existe aliança estratégica na qual não se mexe em patrimônio, apenas existe uma união para o desempenho de um projeto específico. Duas empresas se unem para desenvolver um projeto, mas cada uma segue em outros projetos com suas próprias pernas, né, com a sua própria gestão. Então, as alianças estratégicas podem ser de diversas formas e é isso que a gente vai estar estudando agora a partir desse momento. Por enquanto, tudo bem? Estão me ouvindo bem? A internet está boa? Está tudo tranquilo? Preciso do feedback de vocês. Ótimo. Beleza, então. Eu vou passar aqui o primeiro slide. Ficou um pouco pequenininho aí para vocês, né? Mas aqui, na verdade, eu trago algumas situações que se mostram como desafios para as organizações. São ameaças, mas ao mesmo tempo são oportunidades. Né? Então,
aspectos que interferem no mundo empresarial, né? Por exemplo, o primeiro lá no alto, mais alto aí desse gráfico, eu falo em recursos escassos, né? Então, as empresas hoje, né, não tem dinheiro sobrando, não tem recursos humanos sobrando, né? Então, elas precisam, né, tentar ao máximo, tentar fazer mais com menos, né? O conceito de eficiência, né? E às vezes uma aliança estratégica é uma boa alternativa para isso. Aumento da concorrência, seguindo no sentido horário, tá? Vão acompanhando aí. Aumento da concorrência também é um fator que traz grande desafio para as organizações. Os clientes estão cada dia mais exigentes, pressão dos fornecedores, ou seja, dos distribuidores, né, até lá no quinto período, quando vocês estudaram estratégias de empresas, estudaram as 5 forças competitivas de Potter. Uma delas é a barganha dos fornecedores, né? Então, é um aspecto que interfere, claro, nas organizações. As empresas sofrem também por isso. O fornecedor, às vezes, ele é exclusivo, às vezes ele tem uma matéria-prima e o cliente dele depende daquela matéria-prima para seguir a sua produção, né? Então, existe essa pressão também. Internacionalização dos mercados. Com isso, os concorrentes não são apenas aqui, na nossa organização, mas nós temos concorrentes em todos os lugares do mundo, né? Então, a carne brasileira, por exemplo, que é exportada para a China ou para o Oriente Médio, lá na Arábia Saudita, por exemplo, possuem concorrentes em diversos locais do mundo, né? Não é apenas no mercado nacional, não é apenas o Brasil que fornece. Com a internacionalização dos mercados, né, a Argentina fornece, os Estados Unidos fornece, algum país lá da África fornece, algum país da Europa fornece. Então, existe uma internacionalização, o comércio está cada vez mais livre, está circulando entre os países cada vez com menos fronteira. As inovações tecnológicas também, porque, embora elas possam contribuir para a gestão do negócio, para a eficiência, para a produtividade, a inovação tecnológica também é um desafio, porque se você acompanha, você é beneficiado, mas se você deixar de acompanhar as inovações tecnológicas, você fica para trás. E isso requer muito investimento, né? Surgiu uma máquina nova, você compra, mas aí alguns meses depois, 6 meses depois, já surge uma máquina melhor ainda, uma máquina ainda mais avançada, uma máquina que possui mais recursos, uma máquina que produz mais rápido. Então, se a empresa não acompanha toda essa inovação, ela fica para trás, mas ela precisa, claro, que ela precisa balancear a aderência a essas inovações tecnológicas. Às vezes, é preciso deixar, porque senão todo o retorno do investimento dela volta para a tecnologia, né? Então, ela precisa balancear até quando que ela precisa aderir a uma nova tecnologia, quando que ela deve segurar, né? Então, isso é um desafio também da gestão estratégica. Mercados turbulentos e imprevisíveis, né? A própria competitividade faz isso, a economia, uma pandemia como agora, né? Existe N fatores que são desafios, né, para as organizações, em especial para a administração estratégica dessas empresas. E por isso, frente a todos esses desafios, existe uma grande importância de se conhecer as alianças estratégicas. As alianças estratégicas podem se tornar, neste momento, por exemplo, de crise, de pandemia, de falta de conhecimento do que vai acontecer, de instabilidade econômica, as alianças estratégicas podem se mostrar uma grande e uma excelente alternativa para as organizações, para as empresas. Continuando então, gente. Alianças estratégicas. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito disso que nós estamos falando. Primeiro, é um acordo formal ou até mesmo informal, potencialmente duradouro, ou seja, ele geralmente dura, geralmente é feito para longo prazo, mas potencialmente, ou seja, ele também pode ser de curto ou médio prazo. Considerado relevante para a empresa e caracterizado pela reciprocidade, ou seja, eu tenho aspectos positivos que eu vou ceder para a empresa que está fazendo uma aliança estratégica comigo.
E ela, a outra empresa, também tem aspectos positivos que me interessam e também serão cedidos a mim, a minha empresa. E também, né, caracterizado além da reciprocidade, pela conjugação de esforços e de competências entre os parceiros. As minhas competências eu vou colocar à disposição daquela outra empresa e vice-versa. Então, ambas vão ter benefícios, ambas vão poder colher bons frutos desta aliança estratégica. Alguns exemplos de alianças estratégicas. Primeira delas, participação cruzada no capital. Participação cruzada no capital nada mais é do que quando duas organizações, porventura, decidem se unir e uma investe na outra. Uma relação de reciprocidade onde ambas empresas ganham. Perfeito, Lorena, muito bem. A participação cruzada no capital é como esse texto que a Lorena acabou de escrever. Ambas empresas vão ganhar. Eu poderia aplicar o meu recurso na minha empresa e administrar a minha empresa, mas eu vou aplicar o meu recurso financeiro na outra empresa e a outra vai aplicar na minha. Por quê? Por que isso acontece? Por que isso pode ser interessante? É interessante porque a partir do momento que eu apliquei recursos na outra empresa, eu vou querer participar da gestão dela. Eu vou levar ideias novas, eu vou levar a minha percepção. E da mesma forma, a outra empresa vai trazer ideias para a minha empresa. Então, isso é uma aliança estratégica, participação cruzada de capital. A gente sai daquela nossa caixinha, daquele mundo que tínhamos, né, de fazer uma gestão apenas de um jeito. O grupo Centro Universitário de São Lucas, por exemplo, cresceu muito nos últimos 20 anos. Ele nasceu, né, e de uma forma muito grande, em 20 anos, se tornou uma grande potência, né, não só em Rondônia, como na região norte. E os seus processos gerenciais, né, estavam muito redondos, claro, sempre melhorando, mas estavam funcionando muito bem. E agora que o grupo foi incorporado por uma outra empresa, daqui a pouco a gente vai falar do conceito de incorporação, incorporado por uma outra organização, as ideias da nova organização, claro que vão ser implantadas aqui, né? A propriedade mudou, mas as boas ideias que já existem aqui, claro que vão ficar, e também podem ir para lá, para a unidade de Minas, para a unidade do Tocantins, para a unidade de diversos locais. Então, existe uma grande importância quando existe a participação cruzada no capital, de uma aliança estratégica. Mas por quê? Por conta do aspecto intelectual da gestão. Se eu investir na outra empresa, eu vou participar da gestão dela, e vice-versa. Um segundo exemplo, que também é muito corriqueiro de uma aliança estratégica, é o desenvolvimento conjunto de novos produtos. As empresas se unem para desenvolvimento de produtos. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Desculpa. Agora, por exemplo, na época da pandemia, diversos laboratórios ao longo de todo o mundo estão pesquisando possíveis vacinas, estão pesquisando possíveis medicamentos para a cura da doença, e toda essa situação pode levar muito tempo. As empresas, individualmente, cada uma na sua, podem pesquisar. Entretanto, se elas se unem, sem mesmo perder as suas características, sem mesmo haver uma alteração societária, elas se unem, porque o capital intelectual de uma, debatendo, conversando com o capital intelectual da outra, trazendo seus experimentos, trazendo sua tecnologia, trazendo seus insumos, uma compartilhando com a outra, o desenvolvimento da vacina, o desenvolvimento de um possível medicamento, vai acontecer, vai chegar de uma forma muito mais rápida. Então, o desenvolvimento conjunto de novos produtos, né, em diversas áreas, eu acabei de citar um exemplo na área da saúde, mas em qualquer área,
vai acontecer de uma forma muito mais rápida e acaba que vai custando menos, né? Porque o investimento de pesquisa e desenvolvimento, quanto mais longo, maior. Né? Então, se chega-se logo a um excelente protótipo num período menor, é claro que nós teremos, né, uma economia, por isso, uma eficiência. O terceiro exemplo de uma possível aliança estratégica são os acordos de produção, aprovisionamento ou distribuição em conjunto. Digamos que uma empresa produza refrigerante e uma outra produza cerveja. São fábricas distintas. Elas não são concorrentes, mas elas têm uma característica comum. O cliente que compra o refrigerante também compra a cerveja. Então, por que que essa aqui tem que andar sempre com o caminhão pela metade fazendo a distribuição e essa outra aqui também tem que sempre andar com o caminhão pela metade fazendo a distribuição, não aproveitando a capacidade máxima? Então, uma alternativa é que elas façam a junção, uma aliança estratégica para distribuição em conjunto. Então, elas vão poder distribuir, o caminhão passa, enche de mercadoria na empresa A, depois vai na empresa B, completa a carga e vai distribuir nos mercados, nos mercadinhos, nos bares, nos restaurantes, porque o cliente que compra o refrigerante também compra a cerveja. E aí a distribuição pode ser em conjunto, vai ficar mais barato para a empresa A, vai ficar mais barato para a empresa B. Então, isso é um exemplo de uma aliança estratégica. Acordos de produção, por exemplo, às vezes uma fábrica tem uma planta industrial que tem ociosidade na sua capacidade produtiva e não tem interesse, por conta da própria demanda, de aumentar essa capacidade produtiva. Mas e aí? Vai ficar parada? As máquinas ali são caríssimas, poderiam estar produzindo. Ela pode fazer uma aliança estratégica com uma outra empresa que produz um produto semelhante, que também pode aproveitar aquela planta industrial, e aí ambas vão produzir os seus produtos na mesma planta, momentos distintos, mas um acordo de produção. Isso também é um exemplo de aliança estratégica. Eles poderiam fazer a distribuição sem fazer junção da empresa, sem misturar marcas ou razão social? Perfeito, Lorena. Podem sim. Cada uma continua com a sua identidade. Cada uma mantém o seu nome, a sua marca. Cada uma mantém o seu contrato social. E aí ambas vão se juntar para fazer a distribuição. Ambas vão juntar para fazer a produção. Né? Então é possível. É um tipo de aliança estratégica que eu estou comentando com vocês, tá bom? Aqui, ó, estou falando de vários exemplos. Quando eu falei lá na participação cruzada de capital, existe uma alteração societária. Né? Eu passo a ser dono de parte daquela empresa e aquela empresa passa a ser dona de parte da minha empresa. Então, houve uma alteração societária nas empresas. Já no item 3, acordo de produção, aprovisionamento, distribuição em conjunto, nesse caso, pode ser como a Lorena acabou de perguntar aqui. Não existe interferência de capital social das empresas. Não existe a transferência de patrimônio. Apenas elas se unem. Apenas elas se unem. É como, digamos assim, um exemplo bem bobo, é como se uma pessoa mora num apartamento e aí tem um vizinho ao lado. E aí, ambos estão ali por pouco tempo, não pretendem ficar muito tempo naquela cidade. Aí eles pensam, poxa, eu vou usar tão pouco um fogão, quase não uso, quase não cozinho. Aí chama o vizinho, vamos comprar um fogão aqui em conjunto? Aí nós dois cozinhamos, nós dois esse fogão. Pode ser? Pode ser. A Lorena falou da carona. É verdade, a gente às vezes, eu tenho um carro, né? Está acontecendo nas cidades que está tendo rodízio, por exemplo. Em São Paulo, aqui em Rio Branco, no Acre, está acontecendo também, né? Dia par, somente os carros com o final da placa par, dia ímpar, somente os carros com o final de placa ímpar. Então, meu carro é par, o da Lorena é ímpar. A gente mora perto, um dia, no dia par, ela vai comigo, no dia ímpar eu vou com ela.
um compartilhamento da carona, como ela falou aqui. Não sei se é isso que você pensou, Lorena, mas acontece. Então, as empresas também, nem sempre aquela estrutura da planta industrial, ou aquela estrutura, quando fala em aprovisionamento, né, está falando do abastecimento, está falando do armazenamento de materiais, né? Então, tudo isso pode ser feito em conjunto, e se for feito em conjunto, não deixa de ser uma aliança estratégica. A gente vai falar sobre diversos tipos, né? Aqui eu estou dando alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de alianças estratégicas. O quarto exemplo fala sobre acordos de comercialização recíproca. É muito simples também. A minha fábrica produz determinados produtos e distribui em uma rede de franqueados. Aí, a fábrica vizinha à minha, ou até localizada em outro local, produz os seus produtos também. E também distribui na sua rede de franqueados. Nós poderíamos fazer uma aliança estratégica na qual cada um faz a sua produção, cada um faz a sua distribuição, mas como ponto de venda, eu posso utilizar os meus e o dele, se nós não formos produtos concorrentes, por exemplo, né? Claro que se for produto concorrente não daria. E a empresa B utiliza os pontos de distribuição, de venda, seus franqueados, e também utiliza os meus, né? Então, é uma exposição a mais das marcas, né? Uma comercialização recíproca. Eu comercializo os seus produtos e você comercializa os meus produtos, né? Quando não são empresas concorrentes, isso é possível e é uma ideia de grande valia, bastante interessante. Pessoal, estou falando muito, falei muito, já fiquei sem ar. Eu quero saber se estão entendendo, se está tudo tranquilo. Alguém fala comigo aí. Vocês estão muito calados hoje, só estão usando o chat. Alguém abre o microfone, fala se está entendendo, o que está achando, dá algum exemplo. Vamos lá? Estou ouvindo. Oi, professor, boa noite. Oi, Rosana, boa noite, colegas. Estou entendendo. Pode falar. Tudo ok. Tranquilo? Tá tudo ok, estou entendendo, tá dando tranquilo. Alguém quer dar algum exemplo? Alguém está com alguma ideia em mente? Professor, na verdade, eu queria um exemplo um pouquinho mais claro do 4, porque eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Acordos de comercialização recíproca. Assim, Lorena, digamos que, deixa eu pensar numa empresa real aqui. Digamos que uma empresa fabrica confecção, roupa, e aí ela tem a sua marca. E ela tem uma rede de franqueados que representam essa marca. E aí tem uma outra fábrica de calçados. Elas não são concorrentes. Uma não fabrica o produto da outra. Aí elas pensam juntas. Quem compra calçado, compra roupa também. E quem compra roupa, também compra calçado. Como não é o objetivo da nossa empresa aumentar o leque, diversificar a linha de produção, a gente pode pensar o seguinte: se eu estou vendendo dentro das minhas lojas uma determinada quantidade, o que aconteceria se eu dobrasse a quantidade de pontos de venda? Cada uma das empresas, a de confecção e a de calçados, possuem 50 pontos de distribuição, 50 lojas, 50 franqueados, por exemplo. E elas pensam, poxa, eu tenho um faturamento X vendendo em 50 pontos de venda. E se eu dobrasse isso? Se eu fosse vender agora em 100 pontos de venda, sem aumentar nada o meu custo fixo, porque não teria um aumento no custo fixo. E a outra empresa pensasse a mesma coisa, e juntas, a gestão estratégica delas, conversassem e propôssem uma para outra uma aliança estratégica desse tipo. Eu posso reservar um espaço, uma vitrine, para colocar as tuas roupas na minha empresa, nas minhas empresas, nas minhas franqueadas. Se você fizer o mesmo com os meus calçados.
E aí, uma empresa começa a comercializar o da outra. Os vendedores ganhariam comissão por aquilo que eles estiverem vendendo. Tanto faz de uma empresa ou da outra. Consequentemente, Lorena, a exposição do produto A e do produto B, né, confecção ou calçado, ficaria muito maior. A exposição estaria muito mais próxima do consumidor de ambas, né, e, consequentemente, as duas empresas iriam ter um benefício. E aí, Lorena, clareou? Agora sim, sem dúvida Bacana, nenhuma. gente. Vamos seguir com bastante calma, tá? Eu quero ir conversando assim com vocês para que a gente não leve nenhuma dúvida. Esse assunto não é complexo, não é chato, não é um assunto difícil, é um assunto que a gente vê acontecendo o tempo inteiro, né, no mundo empresarial, e vocês, como gestores, enxergam, né, essas alianças estratégicas, mas a partir de agora, eu quero que vocês enxerguem com outro olhar. Vocês vão olhar e vão falar aquilo ali, é uma joint venture, foi uma fusão, foi uma incorporação, não, isso aí foi uma cisão, e é cisão parcial, não é cisão total. Ao final dessa aula, eu quero que vocês tenham essa capacidade de identificar o tipo de aliança estratégica que está acontecendo. Mas para isso, eu quero ir com bastante calma, porque o assunto é simples, né? Os conceitos são poucos, o que interessa é entender, né? Então a gente vai conversando, vai dando exemplos, né, para que fique tranquilo para vocês, tá bom? Tipos de alianças estratégicas. Nós temos dois tipos, ou vertical ou horizontal. Quando a gente fala na vertical, eu quero que vocês de cara já lembrem daquele exemplo da integração vertical. Na integração vertical, nós tínhamos o canal de distribuição, no qual o vendedor, produtor do primeiro insumo estava no alto e o consumidor final estava aqui embaixo. Aí, o produtor do insumo vendia para o fabricante processava essa matéria-prima, transformava num produto, vendia para um distribuidor, o distribuidor vendia para um varejista, o varejista vendia para o consumidor final. Por isso que era vertical. Quando nós falávamos de integração horizontal, a integração horizontal são empresas que estão no mesmo nível do canal de distribuição, ou fornecedores de insumo, ou fabricantes, ou distribuidores, ou varejistas, juntos, eles são concorrentes. Aqui é o mesmo conceito. Aqui, quando nós estamos falando de aliança estratégica do tipo vertical, nós estamos falando de uma aliança estratégica dessa mesma temática, vertical, por quê? Porque são entre entes de níveis diferentes. Aqui nós temos um varejista fazendo uma aliança estratégica com um distribuidor. Ou nós temos uma fábrica fazendo uma aliança estratégica com um fornecedor de insumo, com um fabricante de insumo, e assim por diante. Então, gente, a joint venture do tipo vertical, ela chama-se vertical, desculpa, joint venture não. Aliança estratégica do tipo vertical, ela chama-se vertical porque os elementos que estão fazendo aliança estratégica não são concorrentes, não são do mesmo nível do canal de distribuição. E, por fim, nós temos a aliança estratégica do tipo horizontal. A aliança estratégica do tipo horizontal nós chamamos também de joint venture. Eu tenho certeza que esse termo todos vocês já ouviram, porque a gente escuta o tempo inteiro no jornal, na TV, concordam comigo? Escutaram já esse termo? Todo mundo conhece? Sim? Não? Talvez? Só a Lorena? Alguém nunca escutou? Alguém está ouvindo essa palavrinha, essa expressão de joint venture pela primeira vez? Não? Eles estão muito quietinhos hoje. É por isso que eu fico com saudade da sala de aula. Professor, eu já ouvi falar já nesse termo, só que eu já vi o significado dele algumas vezes, mas eu não consegui gravar isso ainda. Aham, entendi. Mas vamos lá, hoje vai clarear. A gente utiliza o termo joint venture, gente,
Elcio, nós estudamos em Direito Empresarial. Bacana, Elcio, bacana. Então, agora a gente vai fechar o conceito, né, da parte estratégica da coisa, analisando como uma aliança estratégica. Nós utilizamos o conceito de joint venture quando nós pensamos na união de empresas concorrentes. Mas essa união não pode, para ser uma joint venture, não caracteriza uma alteração societária. Ambas as empresas continuam donas do seu patrimônio, entretanto, elas se unem para um determinado projeto específico, elas se unem para desenvolver tecnologia, elas se unem para desenvolver novos produtos, para inovar, elas se unem para produzir determinado produto de uma forma mais barata. Aconteceu recentemente o rompimento de uma joint venture entre a Boeing e a Embraer. Eu queria que alguém que tenha ouvido falar sobre isso, me fale um pouquinho sobre essa união das duas gigantes. Quem é o corajoso aí que vai falar para mim? Alguém que tem ouvido falar na televisão? Vamos lá? Ninguém? Eu vou ter que chamar pelo nome. Eu vou chamar pelo nome, hein? Vamos lá, Elcio, fala um pouquinho pra gente. O que tu ouviu falar sobre essa união das duas? Abriu o microfone. Então, a Boeing desistiu. Boa noite, primeiro. Boa noite, Elcio. A Boeing desistiu, não vou assim, desistiu, ou encerrou a parceria que eles tinham, porque a Boeing não conseguiu, a Embraer não conseguiu cumprir com os acordos que eles tinham, né? Eu não cheguei a ver quais seriam esses acordos, mas alguma coisa a Boeing não tinha conseguido cumprir. Uhum. A Boeing não, a Embraer, perdão. E aí, gente, alguém mais ouviu falar? Vamos lá, Francisco, o que você escutou sobre isso? Vamos lá, meu líder. Cadê o Francisco? Francisco não é de se esquivar, não. Tá aqui, acabei de ver ele na sala. Bora, Francisco, abre esse microfone aí. Será, gente, que o Francisco só entrou, ficou online e saiu? E foi assistir o jornal? Francisco não faria isso. Professor, Oi. vou falar. Eu sei pouca coisa desse negócio aqui também, mas teve muito a ver com o coronavírus. As duas tiveram prejuízos milionários e a Embraer não cumpriu com o acordo com as diligências dela, só que elas mantêm um acordo para continuar a manutenção de um jato aqui. Teve a crise do 737 MAX também, né? Ele ficou caindo. Pois é verdade, ó. Tinha que ter chamado a Raine, a Raine que não, é desse meio. Isso aí. Na verdade, são duas grandes empresas, né? A Boeing, muito mais poderosa, muito mais antiga a nível mundial, né? Tem uma presença mundial muito forte. E a Embraer, nos últimos anos, cresceu de uma forma assustadora, né? A Embraer, a princípio, né, era uma estatal ali que foi criada para um fim muito específico, para atender o próprio Estado brasileiro, e com o tempo ela conseguiu, né, desenvolver tecnologia e entrar num mercado extremamente competitivo,
né, a fabricação de aeronaves, o desenvolvimento de aeronaves é um mercado extremamente competitivo, né, e a Embraer entrou no mercado de aeronaves militares, né, então isso começou a chamar a atenção do mundo, né, porque ela tinha clientes no mundo inteiro, e depois de um tempo ela também começou a fabricação de aeronaves civis, né, a Azul Linhas Aéreas, por exemplo, utiliza, na sua grande maioria, aeronaves da Embraer, né, e aí a Boeing, né, viu que seria talvez interessante uma parceria, né, com a Embraer. E para a Embraer, de fato, seria a oportunidade dela se tornar uma potência mundial de fato. Mas acabou que, agora, recentemente, houve essa opção entre as duas. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse caso específico, porque a atividade que vocês vão fazer tem alguma coisa a ver sobre isso, tá bom? Mas é um caso que eu trouxe porque, no meu entendimento, para dar como exemplo, a maioria de vocês teriam ouvido falar, né? Porque é algo recente, né? Em todas as mídias, todos os jornais, né, falaram sobre isso. Só não falaram mais sobre isso porque não está tendo muito espaço, né? O espaço está só para falar sobre a pandemia. Mas... Professor. Oi. Eu li aqui que tem uma regrinha, tem tempo determinado essa Joint Venture? A Joint Venture pode ser de tempo indeterminado ou de tempo determinado. De dois Mesmo tipos. assim, não altera societário, razão societária, alguma coisa assim. A Joint Venture não. Não vai alterar nada. Ela pode ser rapidamente, vamos fazer uma Joint Venture aqui apenas para um desenvolvimento a uma empresa, por exemplo, de chocolate. Vamos fazer uma Joint Venture para desenvolvimento de um produto novo para lançar na próxima Páscoa. Aí elas se unem, já tem um tempo determinado, vai terminar no mês de março do ano seguinte. Pronto. Ou elas podem fazer, vamos fazer uma Joint Venture para a criação de uma vacina para o Covid-19. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. A vacina pode sair em um mês, pode sair em 3 anos. Espero que saia em um mês, né? Espero que saia rápido. Mas a parceria vai acabar quando o projeto for alcançado, quando o objetivo do projeto for alcançado, né? Então, ela pode ser de tempo determinado ou de tempo indeterminado. Vamos seguir, então. Aqui, né, uma comparação, né, apenas visual, para a gente ver, né, as duas potências. Né, há alguns anos atrás, nunca se pensou, né, que o Brasil teria uma potência, né, capaz de produzir aviões a jato e competir no mercado global com grandes marcas, né, como a Boeing, e, de fato, ser competitiva, né, e isso aconteceu, né, Uma empresa brasileira, né, que hoje está presente no mundo inteiro, e uma empresa que tem, agora que tu aparece, né, Francisco? Mas daqui a pouquinho eu te chamo de novo, se preocupa não. Ô, professor, desculpa, é que eu desci para pegar um negócio, e aí me mandaram um WhatsApp agora dizendo que você estava falando comigo. Desceu, né, para pegar um negócio. Entendi. Acontece. Mas vamos lá. Então, a Embraer tem essa imagem muito positiva, né, no mercado, tanto nacional como internacional. Né, uma empresa brasileira que não se envolveu, né, os seus produtos não se envolveram em acidentes, em tragédias, né, quando um avião cai de uma determinada empresa, existe um escândalo, a Rainha até citou agora há pouco, né, existe um problema de confiança, né, e a Embraer é uma empresa que, embora não tão antiga, né, como a Boeing da vida, uma empresa que vem se mantendo muito sólida, que vem primando pela qualidade dos seus produtos, né, e vem trazendo tecnologia nova, né, de fato, o fim da Joint Venture, antes mesmo de acontecer, entre a Embraer e a Boeing, no meu entendimento, quem vai perder mais é a brasileira, né, porque, geralmente, né, a parte mais fraca, a parte menor, a parte menos influente,
sofre mais consequências, né? A Embraer, de fato, vai brigar na justiça com isso, vai pedir indenização e etc. Vamos ver, né, até que ponto essa história vai e como que vai finalizar. Mas, como eu falei, eu não quero entrar muito no caso, porque vocês vão ter uma atividade daqui a pouquinho sobre isso. Tá. Razões para que haja colaboração entre as empresas. Razões. Primeiro, a complexidade do mercado e partilha de riscos. Se uma empresa está em um mercado muito complexo, a aviação, por exemplo, fabricação de aeronaves é um mercado bastante complexo, vocês concordam comigo? Fabricar ovo de Páscoa é uma coisa, agora fabricar um avião é outra coisa, né? Então é um mercado extremamente complexo. E o mercado também muito arriscado, né? Porque não pode ter erro. Uma pecinha, um detalhe, uma tecnologia, um algo que foi feito diferente do planejado, ou que nos planejou da melhor forma, né, traz uma consequência muito grande. A queda de um avião, já pensou? Além das mortes de pessoas, né, o prejuízo financeiro, existe N fatores, ou seja, é um mercado que, além de muito complexo, também é muito arriscado. Então, às vezes a minha empresa não consegue suportar isso sozinho. O risco é muito grande para a minha empresa. Eu vou fazer uma aliança estratégica para compartilhar esse risco. Alguém vai junto comigo se beneficiar, se der certo, mas se der errado, vai dividir o prejuízo. Né? Em mercados complexos, isso é bastante importante. Outro aspecto que podemos justificar como uma razão para uma aliança estratégica é a complementariedade dos recursos e competências. A minha empresa é boa em determinada área. A tua empresa é boa em outra área. Então, vamos nos unir. Vamos nos unir. Vamos juntar as nossas forças. Vamos juntar as nossas competências para que possamos, juntas, chegar mais longe. A própria definição, né, de Joy Venture já traz isso para a gente. A própria definição, a tradução em si, né, a tradução é empreendimentos conjuntos, empreendimentos unidos, empreendimentos de mãos dadas. Né? Então, a própria tradução, simples tradução ao pé da letra, né, já traz para a gente um significado, né, empreender juntos, levar juntos. Não necessariamente a empresa em si, pode ser que sim, mas pode ser um projeto específico, como eu falei para vocês agora há pouco. Sobre as razões, sobre os tipos, falei aqui dos tipos, né, vertical e horizontal, e sobre as razões. Está tudo tranquilo até aqui? Alguém quer me falar algo? Posso prosseguir? Tranquilo, Thaís? Beleza. Eu vou trazer para vocês agora... Professor? Oi, pode falar, Francisco. Professor, uma dúvida. Uhum. Com relação a esses processos de aliança estratégica, é uma ação conjunta com o marketing no brand, porque eu lembro que no marketing a gente trata sobre as estratégias de guarda-chuva, as marcas múltiplas e tal. Quando você vai fazer essas alianças estratégicas, tem que estar já casado com essa perspectiva do marketing, hein? Francisco, existe alguns tipos de alianças estratégicas. Quando a gente fala de uma aliança estratégica como exemplo, tá? Uma Joy Venture, não existe a união de marca, não existe uma estratégia de branding, por exemplo. Uma estratégia de branding que visa gerenciar as marcas com uma mesma ótica, né? A estratégia guarda-chuva, como você citou, né? Uma marca mais poderosa, protegendo outros produtos que não tinham uma marca tão forte, agora vão ter aquela marca. Quando a gente fala de Joy Venture, não. Quando a gente fala de Joy Venture, é o caso que cada uma empresa continua com a sua identidade. Entretanto,
existem outras situações, que é o que a gente vai ver agora, que a identidade delas se fundem. As identidades das empresas passam a andar lado a lado. Né? E aí sim, uma estratégia de branding é interessante e é importante, né, uma empresa, né, fortalecendo a outra para que elas possam se desenvolver. Beleza? Perfeito. Vamos aqui falar agora de fusão, incorporação e cisão. Muita gente confunde esses três termos, mas são extremamente simples. Eu acredito que vocês estudaram, né, os três termos em direito empresarial, porque é previsto inclusive no Código Civil, na lei das SAs. Então eu imagino que vocês já estudaram algo sobre isso, né? Então o meu intuito não é nem passar conceito disso, apesar que eu vou passar, mas o meu intuito é trazer a visão da gestão estratégica em relação a cada uma dessas possibilidades. O Instituto da Fusão, o Instituto da Incorporação, o Instituto da Cisão são institutos para o direito. Entretanto, para a administração estratégica, é uma estratégia, é uma aliança estratégica para que a empresa possa crescer, se desenvolver, sair daquela bolha que ela está e conquistar novos mercados, e conquistar mais clientes, e vender mais, se tornar mais poderosa, desenvolver novos produtos, inovar. Então, eu vou agora trazer o conceito dos institutos fusão, incorporação e cisão previsto no direito empresarial, entretanto, com uma ótica da administração estratégica. O meu objetivo aqui é trazer essa ótica, essa visão da administração estratégica. Alessandro, professor, tem como depois a gente ter a gravação dessa aula? Sim, Alessandro. Inclusive, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as aulas eu gravo, todas as aulas vai lá para o Blue, no link videoconferência. Antes da aula acontecer, o link que está lá é o link para o Meet, para que vocês possam entrar na videoconferência. Depois da conferência, depois que gravou, eu pego, salvo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu deixo ele fechado. E aí eu pego o link do vídeo da nossa aula e levo lá para o Blue. Então, qualquer uma das nossas aulas está lá separado por data, vocês conseguem acessar e ler novamente. Beleza? Eu coloco no YouTube, Lorena, porque para não ficar muito pesado, eu levo só o link para lá. Beleza? Então, vocês conseguem assistir tanto essa aula como as anteriores. Lembrando, gente, que para N2, na N2 a gente vai ter todo aquele conteúdo que não caiu na N1. Então, as estratégias de crescimento, expansão, diversificação, integração vertical, integração horizontal, crescimento interno vertical, crescimento interno horizontal e alianças estratégicas, esses são os assuntos para N2. Né? Tem bastante assunto, mas todas essas aulas estão gravadas. Pelo menos uma vantagem, né, em relação à aula presencial. As aulas remotas são gravadas e ficam, né, para vocês poderem assistir novamente. Né? Então, na hora de estudar, né, e rever esses conteúdos, vocês vão ter a facilidade de assistir a aula novamente. Né? Podem avançar, podem voltar, tá tudo no YouTube. Tá bom? E o link está salvo no dia de da respectiva aula. Professor bem organizado. Te mete. Mas beleza. A fusão. Primeiro falar da fusão. A fusão acontece quando nós temos duas organizações. Elas se juntam para formar uma única empresa. Duas empresas, ou mais, tá? Podem ser mais. Duas empresas se juntam para formar uma terceira. Olha só, quando dois concorrentes se fundem, tem-se a consolidação do setor. Fusões são realizadas para partilhar ou transferir recursos e ganhar força competitiva. É uma postura estratégica de crescimento. As empresas antigas são extintas, criando-se uma nova. Então é o seguinte, olha só, nós temos a empresa A, nós temos a empresa B. Essas duas empresas,
são competitivas no mercado, mas elas querem se tornar muito mais competitivas. O que elas fazem? Elas se unem. Os sócios que eram donos da A, e os sócios que eram donos da B vão se unir. E agora eles vão ser coleguinhas de trabalho. Eles vão formar a empresa C. A A deixou de existir, a B deixou de existir. Agora existe a empresa C, que é uma empresa muito mais forte. O patrimônio da A e da B agora é da C, de uma empresa só. E os sócios, que eram de A e B, agora são sócios juntos, não são mais concorrentes, são sócios da mesma empresa, da empresa C. A grande característica da fusão, que difere de outros institutos, como, por exemplo, a incorporação, que eu vou falar já já, é que a empresa, as duas empresas fundidas, presta atenção no que eu estou falando, as duas empresas fundidas deixam de existir para formar uma terceira. Então, a fusão, a empresa A com a empresa B, ambas deixaram de existir para ser criada a empresa C. Tá bom? Fusão é só isso, muito simples. A incorporação, por sua vez, é mais simples ainda. A incorporação é muito simples porque a gente tem exemplos aqui facílimos que aconteceu com a gente. A São Lucas foi lá e comprou a Ubra. Isso é uma incorporação. A São Lucas incorporou todos os bens, direitos e obrigações da Ubra. Agora a Ubra deixou de existir e a São Lucas continuou existindo. Isso foi uma incorporação. Vamos para o conceito. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas. Essa é a palavrinha mágica. São absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Desaparece, então, a sociedade incorporada, a Ubra desapareceu, permanecendo, porém, a sociedade incorporadora, a São Lucas, continua. A incorporadora com a sua natureza jurídica inalterada. Então, a empresa que comprou a outra, ela é incorporadora. A empresa que foi comprada, ela é incorporada. A incorporada deixa de existir. A incorporada acabou. Agora, a incorporadora comprou tudo que era dela. Comprou seus bens, direitos e obrigações. A organização adquire o controle das ações de uma outra empresa ou diretamente dos seus donos. A aquisição são uma forma relativamente rápida de algumas vantagens para a incorporação, gente. Primeiro, entrar em novos mercados. Às vezes a empresa compra outra de outro local, de um outro estado. Exemplo, a Áfia comprou o grupo São Lucas. Se eles quisessem entrar no mercado de Rondônia, na região norte, no estado de Rondônia, por exemplo, eles teriam que vir para cá, começar uma instituição do zero, abrir, contratar pessoal, fazer o marketing. Eles pensaram, não, é melhor a gente comprar uma empresa que já é consolidada lá. Então vamos lá e vamos comprar essa empresa. Então, eles entraram no novo mercado. O novo mercado é o estado de Rondônia, por exemplo. Adquirir novos produtos e serviços. Às vezes a empresa não produzia aquele produto e ela incorpora uma outra, e aí ela passa, né, a ter esse know-how também. Aprender novos processos de conversão de recursos. Adquirir conhecimentos e aptidões. Expandir geograficamente os mercados, né, está muito semelhante com o primeiro ali. Pergunto para vocês, entenderam bem a diferença entre fusão e incorporação? Na incorporação, pequeno detalhe, na incorporação, a empresa A e a empresa B. A empresa A vai comprar a B. A agora existe ainda, mas a B não existe mais. Em nenhum momento se fala da C. Quando a gente está falando de fusão, existe A, existe B. Quando o processo é feito, A e B desapareceram. E agora existe a C. Entenderam a diferença? Eu quero o feedback de vocês. Edinho entendeu? Rosana entendeu? Silvana? Quem mais, gente?
Tá tranquilo, então? Professor, Oi, pode falar. por exemplo, você deu o exemplo da São Lucas e da Ubra, né? Certo. Mas a Ubra, São Lucas assumiu o nome, né? E, Continuou com o nome São Lucas e o nome Ubra sumiu. No caso da AFIA que comprou a São Lucas, isso não ocorreu, pelo menos por enquanto, né? certo. Tem alguma diferença em relação a isso? Continua sendo a incorporação ou é outro? Continua. Bem interessante a tua pergunta, Ana Paula. É assim, a incorporação, quando há a incorporação, ela pode comprar bens, direitos e obrigações e a marca. Lembra que lá em marketing, no quinto período, a gente estudou, quem estudou comigo, né, quem fez o quinto período comigo, a gente estudou gestão de marcas, e neste momento eu falei para vocês que a marca era o ativo intangível mais valioso de uma organização. Esse ativo, ele tem um valor incalculável, né? E em algumas situações ele é interessante ser usado, e em outras situações ele não é interessante ser usado, né? O nome Ubra, aí é uma visão minha, tá, gente? Eu não sei se essa foi a visão do Grupo São Lucas quando adquiriu a Ubra, mas é uma visão minha. O nome Ubra é um nome muito potente a nível nacional e tem uma história muito grande, contudo, está um pouco desgastado nos últimos anos. Né? Ela está presente em vários estados do Brasil e por questões de problema financeiro, né, veio desgastando a imagem nos últimos tempos. Né? Então, a São Lucas, por exemplo, aqui, né, comprou, mas não comprou a marca. Né? A marca pertence, né, aos donos lá no Rio Grande do Sul, eu imagino que deve ser a sede, se eu não me engano, e trouxe todo o patrimônio, todas as obrigações, todos os direitos, os prédios. A primeira coisa que fez foi pintar, tirar nome Ubra, colocar São Lucas. Por quê? Porque a marca São Lucas funcionou como uma marca guarda-chuva. Vocês estudaram isso lá no quinto período também. Então, o nome São Lucas funcionou como uma marca guarda-chuva para proteger, né, a instituição que ora deixou de existir. O contrário acontece neste momento. A AFIA é uma empresa que não é conhecida em Rondônia. A AFIA, embora seja um grande grupo, um grupo muito forte, até então não era conhecido aqui em Rondônia. E o grupo São Lucas é muito conhecido, né? Tem 20 anos de história em Rondônia, tem excelentes notas nas avaliações do MEC, tem uma estrutura física muito boa. Então, todos os aspectos positivos ligados ao Grupo São Lucas poderiam ser descartados pela AFIA, caso eles quisessem? Poderia, mas eles optaram por não. E o Grupo AFIA tem essa metodologia. Eles compraram instituições em diversos estados, né? Eu participei de uma reunião com os diretores esses dias, uma reunião remota, e eles estavam apresentando o que é a empresa, o grupo, né? É uma empresa de capital aberto, né? Na Bolsa dos Estados Unidos, inclusive. Então tem uma série de itens de gestão corporativa, de governança corporativa também. Então, eles compraram algumas instituições no Brasil, no Tocantins, em Minas, em alguns lugares diferentes, e eles têm, né, essa prática de aproveitar a marca quando se trata de uma marca forte, né, local. Né? Então, foi uma incorporação, né? Um grupo comprou o outro, né, o CNPJ, né, a razão social, Centro de Ensino São Lucas, se eu não me engano é esse nome que ia no boleto de vocês, que iam no contra-cheque do professor, Centro de Ensino São Lucas, que é o CNPJ, né, desde lá que tem 20 anos. Isso deixa de existir. Agora, a marca UniSL, a marca
Grupo São Lucas, São Lucas Educacional, a marca São Lucas passou a pertencer agora a outro CNPJ. Né? Quando eu falo aqui que na incorporação uma empresa deixa de existir, é a empresa para o direito empresarial, é a pessoa jurídica, mas a marca não é pessoa jurídica. Né? O nome São Lucas é uma marca que tem um valor intangível. Não sei se tu entendeu, Ana Paula, agora essa distinção dessas duas situações. Milionário... Agora eu entendi, professor, obrigada. Ah, bacana. Milionário nada, ô Lorena, quem me dera. Mas beleza. Gente, tá tranquilo? Fusão e incorporação tá tranquilo? Sim? Mais ou menos? Não? Tá de boa. Tá de boa? Segue a missão? Beleza. Agora eu vou falar de cisão. Gente, muita atenção agora, para vocês não confundirem com os dois institutos que eu já falei antes, fusão e incorporação. A cisão é diferente. Até agora, em fusão e incorporação, eu estou falando somente de pessoa jurídica. Eu estou falando de empresa sendo vendida para outra empresa, empresa comprando empresa. Agora, quando eu falo em cisão, eu estou envolvendo também propriedade de pessoa física. Propriedade, que eu me refiro, propriedade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não é composta por sócios. A pessoa jurídica, ela existe, ela tem autonomia, ela tem uma identidade, entretanto, ela é composta de sócios, que são pessoas físicas. A pessoa jurídica tem proprietários. E na cisão, acontece o seguinte, na cisão, existe uma alteração dos CPFs, que são os donos da pessoa jurídica. Entenderam? Os donos da pessoa jurídica, as pessoas físicas que são donos da pessoa jurídica, altera. Então, a cisão tem essa particularidade. Vamos lá para o conceito. Cisão é a operação pela qual a sociedade transfere todo ou somente uma parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se for cisão total, ou dividindo-se o seu capital, se for a cisão parcial. Então, a cisão pode ser total ou parcial. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira delas, a cisão parcial. Cisão parcial é quando parte do patrimônio de uma empresa é dividido, é segregado, é cindido. Palavras sinônimas, tá, gente? Por isso, cisão nada mais quer dizer do que segregação, separação, divisão. A divisão do patrimônio aqui, a empresa era minha, da minha esposa, do meu cunhado e do meu tio. Aí eu vou comprar a parte do meu tio agora. Houve uma cisão. Que tipo de cisão? Eu comprei só a parte do meu tio. Então é cisão parcial. Chegou alguém de fora e comprou a parte da gente tudinho. Opa, então é uma cisão total. Gente, na cisão não existe troca da razão social do CNPJ, ou seja, a pessoa jurídica não é alterada. O que é alterado na cisão são as pessoas físicas que eram responsáveis, que eram proprietárias daquele CNPJ. Então, a cisão parcial, a primeira que a gente vai falar aqui, é quando parte do patrimônio da empresa é segregado, permanecendo a empresa funcionando com o restante. É utilizada para várias situações, entre as quais as mais usuais são: quando um sócio não tem mais interesse em participar da sociedade, a empresa existe. A empresa é minha, do Francisco, da Lorena e da Tainara. Aí, digamos assim que o Francisco já ganhou muito dinheiro, funcionário público há muitos anos, empreendedor, tá cheio do dinheiro. Ele falou assim: rapaz, eu vou embora, vou morar no Canadá agora. Aí ele quer ir para o Canadá. Beleza, e a empresa? A nossa empresa aqui, que a gente é sócio,
ele fala, não, eu vou vender, quem de vocês quer comprar minha parte? Aí a Lorena, muito dinheiro também, a Lorena fala, não, eu compro. Eu até queria comprar, mas aí não tenho dinheiro para comprar, a Lorena vai lá e compra. Aí, a Lorena compra a parte do Francisco. Então, ó, um sócio não tinha mais interesse em participar da sociedade. A falta de interesse de um dos sócios levou à cisão parcial. Beleza? Segundo motivo, quando ocorre a morte de um dos sócios. Aí eu não vou dar exemplo não, tá? Nesse aí não tinha o sócio A, o B, o C, aí um deles morreu. E agora? Vai ficar os herdeiros, né? Vai ficar para a esposa, vai ficar para o filho. Então, houve uma alteração no CPF que é proprietário daquela empresa. Né? Então, também é um caso de cisão. E outro caso, para solucionar conflito entre sócios. Aqui ainda falou, quando ocorre a morte de um dos sócios e os remanescentes não aceitam o herdeiro como novo sócio. Né? Então, a parte daquele sócio que morreu vai ter que ser vendida. Pode ser vendida por um dos sócios que já estão lá na empresa, porque aqueles que estão ali não aceitam, né, a entrada dos filhos, dos herdeiros, por exemplo. Então, vai ter que vender a parte dele, daquele sócio que faleceu, que agora é dos herdeiros, vai ter que vender para uma outra pessoa. E também para solucionar conflito entre sócios. Né? O sócio está brigando, um está brigando com o outro, não estão se entendendo mais, tem que separar a sociedade, tem que sair fora, um vai comprar parte do outro. Né? A gente escuta isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Né? O fulano tinha sociedade com o ciclano, mas aí eles se desentenderam, vão separar a sociedade. A gente está falando de uma cisão parcial. Né? Nada mais do que uma cisão parcial. O marido e a mulher juntos, né, estavam tocando a empresa, abriram uma empresa de sucesso, mas aí a mulher foi lá e colocou o chifre do marido. Ih, caramba, a vida pessoal tem nada a ver com a empresa. Tem não, é? Vão separar e, consequentemente, não vão querer mais trabalhar junto. Um vai ter que comprar parte do outro. Ou vender para uma outra pessoa, se não tiver dinheiro para comprar. Mas a sociedade não vai dar certo mais. Né? Então, esse conflito vai ter que ser resolvido assim. O Cleito já passou por uma situação dessa, foi, Edinho? Conta aí para nós, Cleito. Bora, Cleito, quero te ouvir. Tá com vergonha, professor, ele. Não, Cleito tem vergonha. Cleito é sem vergonha. A única coisa que o Cleito tem vergonha é do cabelo dele cair no olho. Bora, Cleito, quero te ouvir. Vai fazer igual o Francisco agorinha, é? Ih! Não tá aqui não? Bora ver se o Cleito tá aqui hoje. Ih, o Cleito não tá nem aqui não. Pô, Edinho, tu tá falando de quem não tá nem aqui, cara? Eu acho que essa situação é tua, viu, Edinho? Eu acho que é tu que passou por isso. Pois é. Não, eu acho que isso aí é o Edinho. O Edinho fiquei sabendo que o Edinho tá casado agora, né, Edinho? Muito bom. Só falta abrir a sociedade agora. E não pegar chifre depois, né? Se pegar chifre, aí vai ter que fazer uma cisão. Aí não. Não, mas a mulher do Edinho é gente boa. Ali não faz essas coisas, não. O Edinho tá seguro. Não sei se o Edinho é de confiança, né? Mas a mulher do Edinho é de confiança. O Edinho aí eu já não garanto. Aí eu já não ponho a mão no fogo, o Edinho. Aí eu não sei. Mas beleza. Na cisão total, gente, acontece o seguinte. O patrimônio é cindido entre os sócios e a empresa deixa de existir. É o seguinte. Existia uma empresa, sócio A, sócio B, sócio C. A empresa estava a todo vapor. Aí, por conta de uma determinada crise, né, por exemplo, agora, na época da pandemia, infelizmente, diversas e diversas empresas do segmento do turismo estão quebrando. Muitas e muitas empresas. As empresas do segmento do turismo são uma das mais afetadas, é um setor que consegue reagir muito forte, muito rápido, mas quando há algo parecido com o que está acontecendo agora, que é sem precedentes, afeta essas empresas demais. Então,
além de ter que fazer muitas demissões, as empresas vão enxugando, mas não tem receita, um mês sem receita, 2, 3, 4 meses sem receita, e aí? Aí, sócio A, B e C chegam à conclusão que a melhor coisa que tem a fazer é vender os prédios, vender os carros, vender os computadores, os móveis. Acabou, não dá de continuar. E aí? Vendeu tudo, vamos dar baixa agora no CNPJ da empresa. Deu baixa no CNPJ da empresa. O que eles vão fazer? O dinheiro dos móveis, dos carros, dos prédios, vamos dividir entre a gente. Isso é cisão total. A empresa, o CNPJ, deixou de existir e o patrimônio que era do CNPJ agora foi distribuído na proporção da propriedade desse CNPJ pelos CPFs, né? As pessoas físicas que até então eram proprietários daquele CNPJ, né, vão receber proporcionalmente a sua propriedade um valor, e a empresa, a razão social, a pessoa jurídica deixa de existir. Gente, vocês entenderam bem a diferença entre cisão total e cisão parcial? Sim ou não? Yes. Tranquilo? Professor, Oi, pode professor, falar. deixa eu ver se eu entendi, então. A ação parcial é quando eu posso comprar uma porcentagem da empresa ou toda a porcentagem que existe de cada sócio, por exemplo, né? Já a cisão total, eu vou desfazer o negócio e vou dividir todo o patrimônio dela. É mais ou menos isso? É isso mesmo? Isso, exatamente. Não, Exatamente. Então A entendi. empresa deixa de existir. Uma coisa que se confunde às vezes, gente, e eu quero que vocês fiquem atentos para vocês não se confundirem, é a cisão total com a incorporação. Porque na incorporação a empresa também deixa de existir. E na cisão total, a empresa também deixa de existir. Eu quero que alguém me explique qual que é a diferença dessas duas situações. Se vocês entenderam mesmo, vocês vão saber explicar. Vamos lá, voluntário? Rapidinho, o Edinho plantou uma dúvida na minha cabeça agora. Então vai. Para ser parcial, tem que sobrar um dos sócios, no caso? Tipo, eu comprei, não comprei tudo, tem que sobrar alguém da aliança anterior? Da leva antiga. Isso aí. Sim. Ah, tá. Beleza. Professor, a diferença da cisão total com a incorporação é que passa a existir uma nova organização. Então, quando, apesar de os bens ser, essa empresa ser comprada, duas deixam de existir e passa a existir uma outra. Na cisão total, não. Deixa de existir a empresa toda e não se cria uma nova, e sim se partilha do bem. Tu confundiu com fusão, Francisco. Na fusão é que duas deixam de existir e se cria uma nova. Ah, perfeito. Verdade, professor. Desculpa. Vai, fala da incorporação. Pode falar, professor? Pode. Então, na cisão, quando a cisão parcial, a alteração é no CPF. E no caso da incorporação, a mudança no CNPJ. Muito bem. Mas fala da cisão total. Cisão total. As pessoas que estão adquirindo a empresa estão comprando 100% do ativo e passivo, e as pessoas que eram dono da empresa são excluídas do contrato social. Mas isso não é a mesma coisa que acontece na incorporação? Não. Deixa eu ver se eu tentar lembrar. A incorporação, a empresa compra... Ficou meio confuso. Eu não consigo... Eu acredito... Justamente essa confusão, Elcio, que eu fiquei com medo. Por isso que eu pedi para a gente levantar essa temática. Fala, Francisco. Acho que a diferença da incorporação e da cisão é que quando a empresa ela é comprada, na cisão ela é comprada para ser, ela é diluída. Na incorporação, não, eu utilizo todos os bens e patrimônios para outro fim através de uma outra empresa, no caso, né? Perfeito, Francisco, exatamente. Você foi no pulo do gato. Na incorporação,
aquele CNPJ deixa de existir. Na cisão total, também deixa de existir. Só que, na cisão total, ele deixa de existir e o patrimônio é diluído entre os sócios. E, na incorporação, não. Todo patrimônio, bens, direitos e obrigações é incorporado e passa a pertencer a outro CNPJ. Então, essa é a diferença. Na cisão, a palavra que o Francisco usou é muito boa, né? Há uma diluição, né? Ali está separando, está dividido entre os sócios, tua parte, cada um segue sua vida, o CNPJ já era. Só para complementar aqui, ver se eu entendi. Na cisão total, a empresa deixa de existir e ela é diluída totalmente. Perfeito. Entendeu? Não passa direito de empresa, alguma coisa para outra. É vendido todo o patrimônio dela que ela tiver. Exatamente. Todo o patrimônio é vendido, todos os bens e direitos, né, são os ativos que sobraram, vão pagar as contas, paga todo mundo, paga o governo, paga imposto, paga funcionário. O que sobrou, divide entre os sócios, cada um segue sua vida. Acho que a grande questão aí está justamente nos patrimônios, né? Isso. E a incorporação, ela vai utilizar ainda toda a estrutura e patrimônio, bens e direitos, já na cisão, a diluição. Professor, agora fiquei numa dúvida, levantar outro posicionamento. Quando uma organização ela é comprada por uma outra pessoa jurídica, digamos, tem 3 sócios, existe uma organização, e eu vou lá e compro essa organização desses 3 sócios. O que seria? Porque na parcial tem que continuar um dos sócios. É isso? Você é uma pessoa jurídica? Não, eu sou uma pessoa física. Vou lá e compro de 3 sócios, por exemplo. Porque hoje há a possibilidade de uma sociedade limitada apenas de um indivíduo. Uhum. E vou lá e compro. Não se encaixa em nenhuma. Você é uma pessoa física e Isso. você vai lá e compra uma pessoa jurídica. Isso. Que né? existiam 3 sócios, por exemplo. Isso. E nenhum dos 3 vão continuar. Nenhum dos 3 vão continuar. Isso também é uma cisão, Francisco. Isso também é uma cisão. Mas ela encaixa na parcial? Na total. É total. Não, mas na total tem a diluição. Existe mais uma possibilidade da total. Bem observado, Francisco. Existe mais uma possibilidade. Na Porque verdade, acaba que os bens são diluídos entre os sócios, 3 sócios, só que em verbas, né, na realidade. Isso. Que é aquilo que foi vendido, né? Exatamente. Só que aí começou a me gerar essa dúvida, né? Mas muito boa a tua observação. Muito boa a tua observação. É uma cisão total também, porque todos os 3 sócios, ou seja, 100% dos CPFs que eram os donos daquela organização, não são mais. Então é total. Beleza. O patrimônio em dinheiro vai ser diluído entre eles, né? E um outro CPF agora é proprietário da empresa. Também é cisão total. Bacana a tua observação. E aí, gente, mais alguém? Não? Vou seguindo aqui para o nosso último slide, penúltimo, que eu trago alguns benefícios, né, dessas alianças estratégicas. A formação de uma aliança deve suportar uma estratégia e necessidades específicas. Não necessita ser societária, pode ser operacional. No caso da Joint Venture, né, Joint Venture não há uma alteração societária, apenas na parte operacional mesmo das empresas. Benefícios de uma aliança estratégica: aceleração do crescimento, redução do tempo de acesso a um determinado mercado, melhor aproveitamento das redes de distribuição, porque às vezes a empresa A vai aproveitar a rede de distribuição da B e vice-versa. Acesso a culturas regionais e setoriais. Essa questão da cultura é muito importante, né? Se nós temos uma empresa e nós queremos, por exemplo, um frigorífico aqui do Brasil, quer vender lá para o Oriente Médio, na Arábia Saudita, ele precisa conhecer da cultura daquele mercado, né? Então, se, por exemplo, tiver uma empresa que já conhece e ele puder fazer uma joint venture para que haja essa troca de experiência, né, e o acesso a essas culturas regionais de lá seja bastante interessante. Acesso à tecnologia, às vezes uma joint venture, porque uma determinada empresa tem uma tecnologia maior do que a outra, né, um nível tecnológico mais aprofundado.
Economia de escala, redução de custos. Então, eu produzia 100 unidades, a empresa B produzia 100 unidades, a empresa C produzia mais 100 unidades. Nós vamos fazer uma joint ventures para produzir 300 unidades. Só que o custo de matéria-prima, proporcionalmente, quando a gente produz mais, tem economia de escala, né? Então, vai ficar mais barato, já que a gente vai comprar mais. Uma joint venture comum que aconteceu em diversos municípios do Brasil inteiro, aqui a gente viu também, são as redes de farmácia, redes de mercados pequenos, aquele mercadinho do bairro que se une com outro mercadinho do bairro, e aí eles compram matéria-prima, né, os seus insumos mais barato, eles compram juntos, né, aí pagam um frete só, fecha uma carreta e vem, né, então economia de escala reduz os custos, é interessante. Melhoria na qualidade de produção e serviços, né, de produtos e serviços por conta da própria expertise, né, de uma determinada organização. Eu faço joint venture e aí eu me aproveito dessa expertise, desse know-how que a outra tem e vice-versa. Só que tem um detalhe, aliar-se significa partilhar, compartilhar os resultados, mas também os riscos. Uma empresa que faz aliança estratégica com outra, ela tem que saber que ela vai ter benefícios, mas também riscos. Os riscos que a minha empresa tinha, eu vou permanecer com eles, e os riscos que a outra empresa tinha, vai ser trazido para a minha, e vice-versa. Então, os riscos é um aspecto que também precisa ser analisado. Por isso que a gente vai falar deles agora. No desenvolvimento de uma estratégia, é fundamental identificar riscos potenciais e a sua probabilidade de ocorrência, e a intensidade dos impactos nos negócios. É aquilo que eu acabei de falar. Os riscos são compartilhados. Então, há necessidade de fazer uma gestão de riscos. A joint venture, muitas vezes, é muito interessante, uma aliança estratégica do tipo joint venture pode ser muito interessante sob a ótica dos benefícios, sob a ótica do que vai agregar para a minha empresa. Mas e os riscos? Eu tenho que analisar também. E depois fazer uma análise de custo-benefício. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que os efeitos colaterais não vão ser muito fortes? Às vezes não. Né? Então, a análise de riscos é de suma importância. Riscos, em consideração, podem envolver mercado, economia, política. Existem empresas que sofrem muito com esses balanços da política. Existem empresas na Bolsa de Valores, por exemplo, que quando troca um presidente, ela cai. Até que esse presidente mostre qual que é o tipo de gestão dele, para ela começar a se reerguer. Então, existem empresas que são mais vulneráveis ao contexto político de um país, de um município, de uma cidade, de um estado. A ética também. Fazer uma joint venture com uma empresa que daqui a um tempo pode sofrer um determinado escândalo, o marido matou a esposa, ou o marido foi pego num escândalo de corrupção, né? Então, tudo isso envolve, né? A marca JBS, por exemplo, é uma marca fortíssima, mas é uma marca que perdeu bilhões e bilhões com esses escândalos de corrupção, junto com o último governo, né? Então, fazendo delação premiada, o presidente da empresa sendo preso, tudo isso mancha a empresa. É uma empresa de muitos anos, já passou de pai para filho, e chegou no momento que a sua imagem é manchada. Uma outra empresa grande, que tem a sua imagem, né, sem nenhum tipo de problema, fez uma joint venture com essa empresa, ela sofre? Claro que sim. O aspecto ético também é fundamental. O meio ambiente, suprimentos, finanças, legislação, a gente muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa saber, às vezes, um negócio é interessante, vou fazer joint venture, então, com aquela empresa. Mas aí, surge uma legislação nova, que aquele negócio deixa de ser interessante. É preciso estar antenado com todos esses aspectos. Todos esses aspectos precisam estar planilhados na gestão de risco. A empresa precisa ter ciência do que pode acontecer de bom e do que pode acontecer de ruim. Os riscos precisam ser calculados, colocado numa balança junto com os benefícios e fazer uma verificação, né, de custo-benefício. Custo-benefício. Gente, é isso. Aqui eu finalizo o que nós estávamos propondo para hoje, que é o estudo das
alianças estratégicas. E aí eu quero saber de vocês se existe algo que vocês queiram me perguntar, conversar, debater, exemplificar. Quem vai ser o primeiro? Ninguém? Professor, essa assim, observação na etimologia da palavra aliança, né? Como no casamento, aliança significa uma parceria, uma convivência junto, e que também tem transtorno, e que tem risco, e que tem problema, a aliança corporativa também, ela segue o mesmo princípio, né? De certa forma, é um casamento, né? Verdade. E o que é necessário para evitar um pouco esses transtornos é o conhecimento, né? Assim como um casamento as pessoas não... Acabou. Está ouvindo ainda? Assim como no casamento as pessoas, se não se conhecerem bem, correm o risco de haver incompatibilidade, acredito que na aliança corporativa é a mesma coisa. Se não for feito um estudo bem feito para conhecer a cultura dessa empresa, a origem dela, quem são os sócios, quem são a cabeça dessas empresas, também pode acontecer conflito ou alguma dificuldade no mesmo sentido. Bacana, Elcio, boa tua observação, é verdade. Assim como num casamento, a união de duas empresas vai misturar a gestão, né? Às vezes um empreendedor, ele tem sucessores que já estão dentro do negócio, aí o outro, ele não tem. Aí ele pode se sentir ameaçado, porque aí vai ter o sócio dele e os filhos dentro do negócio tentando tomar o espaço dele, né? Não sei, né? Essa questão familiar interfere bastante, embora a gestão, né, tenha que ser profissional, mas o aspecto familiar também interfere, né? Então, a questão da ética, né? Às vezes um gestor é extremamente íntegro na sua gestão, o outro já é adepto de sonegar imposto, e aí, como que vai fazer uma aliança estratégica? Né? Como o exemplo da comparação, essa analogia com o casamento é perfeito, precisa ter um alinhamento de pensamento, os valores precisam ser semelhantes, senão o conflito vai ser inevitável. Raine, pode falar, Raine, por favor. Que, professor? Eu pedi para voltar o slide. Ah, não. É o outro que eu estava copiando. Ah, esse aqui? Mas eu estava com dúvida. Nessa crise agora, é uma boa saída? Porque tem empresas que estão rompendo aliança ao invés de criar. Eu acho que algumas empresas que fizeram alianças estratégicas antes da pandemia, talvez essas alianças estratégicas deixaram de ser interessantes. O caso da Embraer com a Boeing, como eu falei para vocês que eu não queria entrar muito nesse mérito, mas só uma pincelada, foi feita, esse já é algo que vem de algum tempo, tá, gente? Não surgiu de repente, não surgiu agora em 2020, não. É uma união, né, que está sendo estudada há bastante tempo, analisada, inclusive os órgãos de regulação analisando, ver se isso é possível. Toda fusão ou incorporação é passado por uma análise dos órgãos de regulação para saber se não vai haver um domínio econômico além do permitido, porque aí os consumidores que iam perder, né, um monopólio, por exemplo. Então, antes da pandemia, nós tínhamos um cenário, e no cenário de aviação, muito diferente do agora. Agora as aeronaves estão todas paradas, praticamente todas, né? O nível, né, de transporte aéreo baixou tremendamente, as aeronaves estão paradas, e a aeronave parada não ganha dinheiro, e além de não ganhar dinheiro, tem um custo de manutenção altíssimo. O Alessandro e a Raine podem falar disso melhor do que eu. O custo de manutenção é muito alto. Então, essas empresas, né, dentro de um mercado, imagina, as vendas da Boeing, será que diminuíram durante a pandemia? Será que ela está recebendo pedido? Se as companhias aéreas estão com as aeronaves todas em solo? Então, a Boeing está tendo prejuízo, a Embraer está tendo prejuízo, elas fizeram uma aliança estratégica, mas aí o cenário mudou. E agora? A gente vai manter essa aliança estratégica ou é melhor parar?
e pagar uma multa. Então, às vezes é necessário rever os conceitos, pensar novamente. Agora, uma empresa que antes, no mercado normal, sem a pandemia, não tinha uma aliança estratégica, às vezes agora, poxa, é o momento de pensar numa aliança estratégica. É o momento de se mexer, de pensar numa alternativa. Né? Então, aí sim, fazer uma aliança estratégica. Mas esse momento também mostrou muito um ponto fraco nas empresas, né? Que ninguém pensou em não só que ia acontecer tudo isso, né? Mostra uma lacuna gigantesca que todas as empresas têm. Ninguém pensou que ia voltar, sei lá, a peste negra do século passado. É verdade. É verdade. As próprias... Pode criar até um novo nicho, pode criar... Vai que aparece algum revolucionário e use isso em vantagem, por favor. É verdade, Raine. De fato, o mundo, o normal de antes não vai ser mais o normal de agora. As pessoas falam às vezes, estou louco para que isso tudo volte, para que volte ao normal. Aquele normal não existe mais. Exatamente. Em todas as empresas, gente, aquele normal não existe mais. A eficiência que as empresas tiveram que dar um jeito, correr atrás para ter. Do dia para a noite. Não foi um negócio que daqui a um ano vai acontecer tal coisa. Vocês se preparam. Não, do dia para a noite. E agora? E agora? Então, as empresas tiveram que ser eficientes de uma forma diferente. Muitas estão se reinventando e ganhando dinheiro. Muitas não. Né? As faculdades, por exemplo, e aí? Como é que faz? Como é que faz? Aula remota. Eu nunca imaginei na vida dando aula aqui, de casa, vocês aí, a gente conversando. Existem aspectos negativos, mas também existem aspectos positivos. Né? Então, o fato é, o normal de antes não existe mais. Professor, assim, uma coisa que eu estava olhando é que 2 projetos de PI que se sairiam muito bem, que é Prime Mart, né, com todas as compras online, entrega, e infelizmente a nossa funerária agora, né, porque ela trabalha com crematório. Eu fiquei olhando, caraca, se a gente realmente, sabe, tivesse parado para olhar, se Prime Mart tivesse parado para olhar, hoje estaria ganhando dinheiro. Verdade. Porto Porque Velho... foi uma visão, sabe, de futuro mesmo. Verdade. Porto Velho, né, não tem, né, nenhuma empresa desse setor. Né, e a nível nacional, né, nas diversas cidades, muitas empresas, muitos locais não têm, né? Então, de fato, esses projetos do PI, como você citou, seriam, de fato, bem interessantes, promissores, né? Sim. É isso, gente. Da minha parte, eu acho que eu falei demais hoje, hein? Já é 8h30, caramba, falei por 1h30. Vocês estão cansados de me ouvir, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Lá no Blue, na nossa... Beleza, gente, obrigado. No módulo da aula de hoje, a aula do dia 18, eu coloquei um link, alianças estratégicas do tipo Joint Venture. A atividade de vocês vai ser analisar, tem vários casos, é da revista Exame, da editora Abril, esse link, tá? Tem vários casos de Joint Venture que aconteceu nos últimos anos, né? Tem casos de 2020, tem casos de 2019, 2018 e assim por diante. A atividade de hoje vai ser o seguinte, vocês vão ler, vocês vão abrir esse link e vocês vão escolher uma dessas empresas, uma das Joint Ventures que aconteceram ali, tá bom? Aí vocês vão escolher e aí depois vão lá na atividade e vão falar sobre o que vocês acharam de interessante, levando em consideração essa nossa aula de hoje. Né? Quais são os aspectos positivos dessa aliança estratégica, quais são os aspectos negativos, essa aliança estratégica que vocês estão usando como exemplo, deram certo, não deram certo? Tá? Então, vão lá no módulo da nossa aula de hoje, cliquem no link, vai abrir, vai direcionar vocês para uma página da revista Exame, da editora Abril, que cita N exemplos de Joint Ventures. Vocês vão escolher uma e vão falar sobre o sucesso ou sobre o fracasso dela, sob a ótica da nossa aula de hoje. Tudo bem? Entendido?
Alguém tem mais alguma pergunta? Vou finalizar. Beleza, beleza? Gente, então tá, por hoje era isso. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvirem. É um conteúdo bastante importante. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Obrigado.